Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala, espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do nosso canal, porque aqui já sabe, é de lei. Toda segunda, quarta e sexta tem causo, tem vídeo, tem ocultismo levado a sério, tem brincadeira também. Tem live, tem tudo. Então, se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. E se você puder, comenta aí a hashtag de Monge Mago, sobe ela e também compartilha esse vídeo naquele grupo do WhatsApp de magia, de bruxaria, de macumbaria, pra ajudar o canal a crescer. Tá bom, minha gente? Hoje, né, segunda-feira, o Mago sempre traz um caos, uma experiência minha, das minhas vivências espirituais. E sempre é surpreendente o quanto o Scrying, ele promove, assim, listas e listas de causos que eu poderia trazer pra vocês de cada experiência com cada consulente que vem até mim e o quanto é assertivo e o quanto isso tudo me deixa atônito, sabe? E bom, hoje, né, como vocês já puderam perceber, teremos causos de Scrying. Sim, vídeos sobre causos com bola de cristal, quando o Mago faz a leitura de bola de cristal, para vocês que me procuram diariamente atrás desse tipo de leitura, que não tem muita gente que faz, etc. E uma das que mais me surpreendeu recentemente, e eu preciso trazer isso em causa para vocês para ficar registrado, eu fui ler Scrying para um rapaz, né? E ele chegou até mim, né, com os anseios de todo mundo. Queria saber as entidades dele, queria saber sobre parentes falecidos e tal. E eu nunca garanto, né, que eu vou conseguir o contato, e eu sempre pergunto pra pessoa, quando vem perguntar de parente falecido e tal, se a pessoa realmente tem certeza que quer fazer esse tipo de contato. Por quê? Porque eu falo o que eu vejo. E diferente do espiritismo que vai florear tudo, falar que a pessoa tá bem sempre, tá elevada, no hospital, não sei das quantas, eu falo a real. Se a pessoa tá num estado de pena, eu vou falar que ela tá num estado de pena. Se a pessoa tá no inferno e eu não consigo acessar ela, eu vou falar que a pessoa tá nos quintos e eu não vou conseguir acessar ela, né? E aí, ele me falou que ele queria contatar a mãe dele, né, pra saber como tá, receber alguma mensagem e tal. A única coisa que ele me disse da mãe é que a mãe também era espiritualista em vida e tal. Aí, eu fui fazer o contato, né? Eu sempre peço que a pessoa elenque no máximo 10 questões e me envie. Aí ele me enviou as questões dele, quase nunca dá 10, né? É muito raro alguém ter 10 questões que eu consiga de fato ver no Scrying. Quase nunca dá isso. E aí eu fui ver as questões que ele me mandou e fui tentar contatar a mãe dele, que acho que é o mais interessante dessa leitura e que me marcou muito. Por quê? Porque eu nunca tinha feito o que aconteceu. Eu tava na sessão de Scrying, né? E aí eu me vi numa paisagem muito bonita. Quando eu fui tentar contatar a mãe dela, eu fui transportado por uma dimensão, que provavelmente é onde ela habita. E era uma paisagem assim, linda, vislumbrante. E aí eu vi uma senhora, um pouco baixinha, um pouco gordinha, vindo com uma túnica branca e tal. E parecia um ser iluminado, assim. E aí ela veio até mim e atravessou a bola de cristal pra fora dela. Ou seja, ela perpassou a minha visão e veio pra fora da bola de cristal. Ou seja, ela veio até minha casa. E aí me deu todo um arrepio e eu cortei a visão. E no que eu cortei a visão, eu vejo o espírito da mulher atrás de mim. Eu falei, então, não era pra isso ter acontecido, né? Geralmente não acontece. Nunca aconteceu, na verdade, assim. E ela passou, e passou de boa, assim. E aí eu perguntei por que ela tinha conseguido fazer isso, né? Sendo que tem todas as minhas proteções para que isso não aconteça. E ela falou que ela era um espírito de luz. E como eu tava tentando contatar ela pra trazer recado pra ele, ela falou que além de trazer recado pra ele, ia me ensinar uma nova técnica. E eu fiquei um pouco assustado, mas eu falei, tá, vamos lá, né? Gente, foi bizarro. Ela falou, escreve. Aí eu, como assim? Ela, você vai psicografar uma carta minha pro meu filho. Aí eu, não, mas eu nunca fiz isso. Ela, pois isso que eu vim te ensinar a fazer hoje. Aí eu fiquei tudo arrepiado, falei, bom, vamos lá.
Aí ela pediu pra eu me concentrar, fechar meu olho e deixar ela guiar a minha mão. E, claro, pegar um bloco de folhas e tal, folhas em branco, sem pauta, tem toda uma regra ali, né? Tinha que ser folha em branco, sem pauta, caneta tinha que ser específica, tudo bem específico que ela pediu pra eu fazer e eu fiz. Aí tô lá, escrevendo, nem sabia o que tava escrevendo, era como se fosse uma escrita automática, sabe? Eu só fui rabiscando. E quando eu terminei, deu 4 páginas, tudo mal escrito, claro, né? Porque eu tava sem saber o que tava escrevendo, as linhas tudo torta. Mas saiu umas 4 páginas de uma carta aí pro filho dela. E eu fiquei bem assustado porque fugiu totalmente do Scribing, né? O negócio virou uma psicografia praticamente. Praticamente não, literalmente. E isso me deixou um pouco assustado porque eu nunca tinha feito, né? Eu nunca desenvolvi psicografia ou qualquer coisa que o valha ou que se assemelhe a isso. E eu fiquei um pouco assustado, não vou mentir, né? Fiquei um pouco receoso de entregar isso pro filho dela. Mas eu entreguei. Eu mandei fotos, mandei áudio, falei, olha, é isso aqui que ela quer te dizer. E aí ele me manda áudio chorando, falando que quase morreu do coração, porque no final da carta foi algo muito específico que a mãe dele falava só pra ele, que sempre que eles se encontravam, se falavam, no final do encontro, né, ela sempre dizia pra ele, te amo, 3 vezes, né, te amo. E exatamente assim termina a carta, te amo, 3 vezes. E ele falou que aquilo deixou ele extremamente atônito, né? Que ele não esperava que fosse nesse nível a coisa. E eu falei pra ele, olha, eu também não esperava não. Porque assim, o Scribing, gente, ele sempre me surpreende. Quando eu trago um caso pra vocês, não é pra me envaidecer, é pra contar coisas que realmente me surpreendem nesse processo todo, porque eu faço isso há anos já e toda leitura acontece alguma coisa que me deixa atônito, né? Outra coisa, a ligação da energia das divindades próximas da pessoa, né? Esse aqui é um outro relato. Recentemente fui ler Scribing pra um moço, né? Que ele é... Assim, na verdade eu não vou falar o que ele é, que senão eu vou entregar. Mas eu não sabia a profissão dele, não sabia nada, assim, nada. E eu fui ler Scribing pra ele. E aí as divindades que se aproximavam dele eram extremos opostos, né? Extremamente opostas. Era, por um lado, Afrodite, a musa do amor, o arquétipo do amor de Netzach. Por outro lado, Hades, que era o extremo da morte, assim, né? Do denso e tal. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas é tão diferente. Geralmente, quando aparece um arquétipo energético ligado à pessoa, tá muito relacionado à energia pessoal dela, somente, né? E aí tem gente que vibra mais numa energia de amor, mais numa energia disso, e as divindades que aparecem, né? Aparecem se assemelhando a essa energia natural da pessoa. No caso dele era coisa muito discrepante. Por um lado era uma deidade que trabalhava com aspectos de morte, por outro lado era uma deidade que trabalhava com aspectos de vida. O extremo oposto, né? E é aquilo, né? Eu já tenho experiência suficiente pra falar o que eu vejo sem me importar muito com o feedback da pessoa, porque geralmente o que eu vejo é batata, assim, é bem assertivo mesmo. E quando a pessoa não entende, ainda assim continua sendo assertivo, porque depois de meses a pessoa volta e fala, nossa, Mago, aquilo que você falou realmente tinha razão, né? E aí eu falei pra ele, olha, então, as divindades que apareceram foram essas, e eu sinceramente não entendo por quê, porque é uma antítese muito grande, né, tá nos extremos. Aí ele me solta o seguinte feedback, Mago, tem tudo a ver comigo. Aí ele falou que ele trabalhava, se eu não me engano, acho que era maquiando, né, fazendo maquiagem em defunto. Ou seja, ele trabalhava com essa antítese do embelezamento, por isso Afrodite, só que voltado pro lado da morte. E quando ele me falou isso, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, mano, a cabeça deu uma explosão, assim. E aí, claro, por isso que essa energia era próxima dele, né? Ele lidava com a beleza e com a morte. E com a beleza da morte, todo santo dia. Isso me deixou, assim,
Mano, que loucura. Que loucura. Fora outras coisas que se confirmaram, né? Geralmente quando eu vejo, né, o scrying, sobretudo voltado pra saúde, às vezes dá pra ver alguns vícios, né? E aí acabei vendo que essa pessoa tinha um certo vício ali, né, e precisava melhorar e tal, porque isso podia prejudicar a saúde, né? Então, assim, várias coisas que se confirmaram também, e eu fiquei impressionado porque é aquilo, né? Sempre se confirma e eu sempre fico impressionado, gente. Então, todo caso de scrying que a pessoa me traz o feedback dela depois, aquilo sempre mexe muito comigo, porque que doido que é tudo isso, né? Eu faço uma projeção e a projeção se confirma. Eu não sei, mas pra mim, humanidade cética sempre é muito doido pensar o quão assertivo é tudo isso. Porque, gente, eu lido com pessoas que eu não conheço, sabe? Eu não sabia que a mãe do cara falava isso pra ele. Eu não sabia que o menino trabalhava com essa profissão. Eu simplesmente não tinha acesso a essa informação. E aí eu vou sondar a vida da pessoa e tudo que se aproxima dela tá relacionado ao que ela me pergunta, sem eu saber. Isso é muito doido, né? Muito, muito brisado. E outro caso que eu queria compartilhar com vocês hoje, de scrying também, é sobre saúde, né? E isso aqui foi um pouco pesado. Eu vi... A pessoa não me falou nada, né? Ela só me falou que queria que eu visse a saúde dela de um modo geral, porque ela tava passando por uns problemas e tal. E aí, tudo bem, fui ver. Aí eu vejo uma árvore, né, na bola de cristal. Muitas visões são metafóricas, né? Eu vejo uma árvore e uma árvore que vai apodrecendo os frutos, e os frutos vão caindo podres da própria árvore, né? Aí eu fui vendo aquilo, e aí apareceu um fruto podre que caía e a menina se erguia desse fruto. A minha consulente, né? E aí eu via no seio esquerdo dela os caroços desse fruto podre em forma de caroço. E aí eu achei estranho aquilo, porque eram caroços pretos, assim. E eu fiquei mal, comecei a passar um pouco mal ali, né? Eu falei, tem alguma coisa grave aqui na saúde dela. Aí eu fui investigar mais de perto e me veio a palavra tumor. E eu sou muito delicado quando eu vou ter que falar esse tipo de coisa pra alguém, porque eu não sou médico, eu não gosto de dar diagnóstico de nada, né? Deus me livre, longe de mim. Ainda mais de algo tão sério, né? E aí eu falei pra ela a visão, só que, né, por um motivo de prevenção eu não falei que a palavra tumor / câncer veio na minha cabeça. Eu só falei que eu tinha visto uns caroços pretos nessa região e tal, e que era pra ela fazer exames e consultar um médico porque podia ser alguma coisa grave. E aí ela me solta, Mago, eu estou em quimioterapia. Porque eu realmente, Isso me deixou muito surpreso porque alguns formatos de visões se repetem muito no meu padrão, né? E de acesso à energia das pessoas. Geralmente quando eu vou ver saúde, não é uma visão assim, complexa que aparece. Geralmente aparece os chakras da pessoa e eu vou analisando os chakras para ver pontos de enfermidade. E aí eu me aproximo, como se eu desse um zoom na tela espiritual para conseguir enxergar o ponto, né, em questão. E no caso dela, não. No caso dela, eu perguntei de saúde e já apareceu direto isso, sabe? Ou seja, alguma coisa mais relevante que precisava ser tratado ali. E é muito doido, muito doido pensar o quanto... Até em coisas tão pesadas, o scrying ele pode ser assertivo, né? E aí, por que eu vi a árvore? Só pra complementar. Ela falou que a geração de mulheres na família dela, mãe, avó e por aí vai, todas tiveram esse mesmo câncer. Todas. Então era uma maldição hereditária. Resumo da ópera, fizemos um ritual de cura posterior a isso para quebrar a maldição hereditária também. Foram 2 rituais, um para quebra de maldição e um para ajudar no processo de cura. E hoje ela está curada.
E isso é o que mais me alegra, porque não queria contar um caso triste aqui, né? Esse já aconteceu há um tempo, né? Eu esperei um pouco pra contar porque eu queria resultados e ela falou que fez seus últimos tratamentos, já tava meio que desenganada porque tava avançando muito o câncer, mas conseguiu a cura. Então eu fico muito, muito feliz. E ave aos enoquianjos da heptarquia de Mercúrio e da heptarquia de Saturno, porque foram eles quem operaram esse milagre, né? Mas aqui, a lição que eu aprendi desse caos é como é importante a gente investigar a raiz de um problema, né? Porque no caso dela era uma maldição hereditária que estava na família. E essa maldição hereditária foi passando de geração em geração sem que ninguém fizesse nada espiritual para tratar. Passou para ela, e aí eu mesmo imaginei que não teria muito o que fazer, porque a maldição já estava fazendo o efeito que tinha que fazer. E aí eu falei pra ela assim, eu falei, olha, ela perguntou se tinha algum ritual pra fazer, e eu falei, olha, dá pra fazer, mas muito possivelmente pra que a maldição não pegue pra sua próxima geração, filhas e tal. E ela falou que ela queria fazer mesmo assim, porque independente do que acontecesse com ela, isso não passaria pra adiante. Aí eu falei, tá bom. Aí cortamos, né, com Saturno essa maldição, quebramos, limpamos. Foi um processo dolorido, né, mas pra quem tava na situação dela, ok. E aí depois fizemos o ritual de cura e ela realmente ficou boa. Isso foi, assim, surpreendente, porque era um caso muito difícil, tá? Não foi um caso fácil, não. Mas é muito importante a gente, às vezes, rastrear a origem de um problema pra tentar, sabe, encontrar talvez a melhor estratégia ou forma de tentar solucioná-lo. É claro que eu tô trazendo esse caso não pra que você que tá vendo talvez esteja numa situação semelhante crie esperanças, porque eu sou o primeiro a jogar balde de água fria, tá? Eu sou muito cético, então eu não sou de acreditar em milagre. Eu acredito na magia, naquilo que ela proporciona resultados. Se é um caso muito difícil, infelizmente a gente pode fazer magia pra tentar melhorar ou confortar a pessoa, né? Mas eu nunca falo que a pessoa vai ser curada, porque eu não sou nenhum curandeiro, né? Eu sou apenas um mago. E isso é muito enobrecedor, né? É muito nobre, é muito grandioso quando a gente consegue um resultado desses, porque eu acompanhei todo o processo desde que a pessoa chegou até mim, sabe? E isso é muito doido, muito doido, mas muito feliz também, né? O que eu fico muito com o coração alegre de poder ajudar uma pessoa a se livrar do laço da morte mesmo, né? A gente conseguiu fazer ela driblar a morte aí por meio de magia e, claro, medicina junto, tudo isso foi bem bem intenso, né? Foi um processo bem intenso, que a gente ficou bem apreensivo, mas que no final deu tudo certo. Eu tinha separado esses causos de scrying pra hoje, esses 3, pra narrar pra vocês o quão forte pode ser uma leitura de scrying, né? O quão intenso e às vezes o quão pesado, né? E o quão doido, o quanto a coisa pode sair do seu controle, né? O primeiro caso é um exemplo. A questão saiu totalmente do meu controle. Só que eu senti uma energia tão boa naquele espírito de luz que veio até mim, que era a mãe da pessoa, que eu falei, preciso, né, passar a mensagem, preciso deixar acontecer isso. E aí a importância de você ter uma intuição desenvolvida. Então eu trago causos aqui onde lições foram passadas pra mim, sabe? Eu aprendi com tudo isso. E aí é o que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa acha que só ela vai ser beneficiada numa leitura de scrying, mas eu também sou beneficiado, porque isso... Cada experiência espiritual dessa me prova cada vez mais o quanto meu ceticismo é besta, né? Mas também ao mesmo tempo quanto ele é importante. Porque se eu não for aquele que duvida, aquele que tem um pé atrás, eu me torno religioso e eu não quero ser um religioso, né? O que eu quero ser é essa pessoa que prova um método e vê cada vez mais que ele é eficaz. E quanto ao scrying, isso é realmente surpreendente. É realmente aterrador, né? Mas nem tudo é flores, né? Vou trazer mais um caso rapidinho, recente também, que uma pessoa veio perguntar pra mim sobre ela, sobre a vida conjugal dela, no caso dele, né?
porque tava tudo bem, mas ele queria que eu floreasse, né? A impressão que ele me passou é que ele queria que eu desse boas notícias pra ele. E aí eu sempre falo, olha, eu vou ver o que tiver que ver. Você tá vindo buscar esse tipo de informação por conta própria, né? Então não... Se vier coisa ruim, eu vou ter que falar. Não, Mago, tudo bem, beleza? Aí o que eu vou ver do matrimônio da pessoa? Fui lá, me projetei até a casa da pessoa e vi que tinha um espírito sugando energia. Uma coisa sugando energia. Mas não era um defunto. Quando é um espírito de um morto, um obsessor ou alguma coisa assim, é visível. Pra mim é muito perceptível quando é e quando não é. E não era nenhuma espécie de obsessor. Era uma energia de alguém que estava vivo. E que estava muito próximo dele. E que estava sugando a energia vital dele. Aí é aquilo, né? Eu fiquei atônito com isso porque era o marido dele. E aí ele fez algumas perguntas pertinentes a isso e todas elas mostravam a mesma cena. Ele sendo extremamente sugado. Ou seja, ele tinha um vampiro astral morando com ele. Só que ele não sabia disso. Muito provavelmente, o próprio vampiro não sabe que é um vampiro. Porque isso é uma condição energética da pessoa que muitas das vezes é inconsciente nela mesmo, né? Quando é consciente, é filha da putice da pessoa, mas a maioria dos casos, o vampiro energético ele é inconsciente do que está fazendo. E esse foi o caso, né? E aí eu falei pra ele, falei, olha, eu vi isso. Aí ele, Mago, e agora o que eu faço? Eu falei, cara, a única coisa que você tem que fazer é se proteger. Mas pra se proteger de vampiro astral que mora com você é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque esse vampiro astral, ele vai te sugar. Quando você baixar, você pode até usar um amuleto de proteção, mas quando você baixar a guarda, ele vai sugar a sua energia. Não tem muito o que fazer, né? Enquanto ele estiver morando com você, vai te sugar. E aí ele perguntou pra mim como que era esse sugar. Aí eu falei, detecte se você tá sentindo os seguintes sintomas. Cansaço do nada, desânimo, falta de vontade de fazer a coisa, submissão, tudo que a pessoa fala, você acata, você faz, você entrega, tudo que a pessoa ordena, você parece seu mestre, parece alguém superior a você. Aí eu falei, você se sente assim com relação a essa pessoa? Mago, é assim mesmo que eu me sinto e eu não sabia explicar o porquê. Falei, pois é. Tudo isso são indícios de que você convive com um vampiro astral. A pessoa pisa em cima de você, suga a sua energia, suga a sua vitalidade, não te dá espaço, te sufoca. E não é que o relacionamento em si é tóxico, sabe? Às vezes o relacionamento é ótimo. Mas você não consegue ter voz. A pessoa consegue te sufocar sem perceber. Às vezes a pessoa nem é uma pessoa ruim ou tóxica. Ela só faz isso por ser assim. E aí eu falei pra ele, olha, a não ser que seu marido seja uma pessoa espiritual, é muito difícil corrigir isso. Porque quando uma pessoa é espiritualizada, você consegue treinar isso pra se tornar um poder de liderança na pessoa, né? E aí ela vai sugar energia de outra coisa sem ser das pessoas que estão ao redor dela. Mas não era o caso. E aí eu falei pra ele, você vai ter que conviver com isso ou terminar. E aí ele falou pra mim que ia pensar o que fazer e até hoje não tive um retorno. Eu duvido que a pessoa vai terminar por causa disso, né? Porque geralmente quando essas pessoas me buscam, elas já estão nessa situação há um tempo. Então meio que já se acostumou a viver sugado, né? A viver tragado aí pelo vampiro. E é isso, né? Esse é um outro caso que eu trouxe que ele é um pouco triste porque às vezes eu tenho que falar a verdade. Olha, infelizmente a real é essa. Né, você tem um vampiro astral morando com você. Agora, eu falo isso pra pessoa terminar o relacionamento? Jamais. Eu falo isso porque a pessoa me perguntou, né? Eu acho interessante as pessoas que culpam o mago ou o tarólogo por falar o que elas mesmas vieram buscar, né? A pessoa vem até nós pra buscar uma resposta, a gente dá a resposta e a pessoa sai ofendida, ou pior, fala pra pessoa, né? Você é um vampiro, já pensou? Aí a pessoa vem e mata o mago. Já aconteceu, viu? Tem muitos casos de tarólogos que acabam mortos por causa disso. Então é preciso bastante cautela quanto a esse tipo de assunto. Mas é aquilo. É o que o mago sempre fala. Se você pretende passar por consulta de scrying com o mago,
venha preparado, porque eu não vou te dizer flores. Eu vou te mostrar a realidade do que está acontecendo com você no plano espiritual. E se infelizmente a realidade é tensa, eu não tenho como dizer que tá tudo bem, né? E aí, né, tem os casos contrários também. Muita gente que vem até mim, ai, tô demandado, mago, vê pra mim. E aí eu falo, não tá. Aí a verdade que a pessoa acreditava cai por terra. E ela fica perdida sem saber o que fazer, sabia? Recentemente também, ele causa de scrying pra uma pessoa que ela jurava que tava demandada. Ela jurava, ela veio até mim só pra saber isso. E aí eu li e falei, não tem demanda nenhuma. A incompetência é sua mesmo. Não, porque minha vida financeira não anda, porque tem demanda, porque tem demanda, porque tem demanda. Aí eu li o scrying, eu tentei ver, tentava aprofundar na energia, porque a pessoa tinha tanta certeza, tanta convicção de que estava demandada, gente, que eu me falei, não, vou me aprofundar nisso aqui pra ver. E me aprofundei e nada. Até que chegou uma hora que tudo virou uma grande bola uma grande espiral de fumaça preta, e eu fui expulso pela própria Hecate da visão, né? Eu me aprofundei até o máximo que deu e nada. E aí eu tenho que virar pra pessoa e falar, então, eu sinto muito, você não está demandado. E aí que a pessoa vira e fala, você é charlatão. Só porque eu não confirmei o enviesamento dela. É por isso que eu falo que leitura oracular não é para pessoas que têm certeza das coisas. Se você tem uma convicção, uma certeza, você não precisa de um oráculo. Vive acreditando no que você acredita, seja isso real ou não. Tem pessoas, gente, que pra mascarar o grande defeito de caráter dela, ou a incompetência própria, de nunca ter conseguido melhorar a vida financeira, de nunca ter conseguido ser alguém na vida, ela vai colocar a culpa na demanda, no karma, nisso, naquilo outro, e na verdade não tem nada. É só talvez as condições que a pessoa teve de vida, as oportunidades que não abraçou. Como era o caso dessa pessoa que veio até mim. E eu falei mesmo, porque eu não tenho papo na língua, eu falo, olha, infelizmente não tem demanda nenhuma não, muito provavelmente o erro é seu mesmo. São escolhas, são atitudes ou consequências da vida que te levaram a isso, né? Porque infelizmente, gente, esse negócio de mérito, merecimento não existe não. Tem gente que nasceu num lugar ruim, de uma família extremamente escassa e que infelizmente nunca vai ter oportunidade na vida. E vai viver uma vida inteira escassa. E aí pode fazer o que for que não melhora. Infelizmente, o mundo ele é cruel como ele é. E a gente precisa falar a verdade. Nem tudo é espiritual, né? Muita coisa é, muita coisa é. Tem muitas questões kármicas relacionadas a impedimentos e tal? Tem. Mas tem as condições que a gente vive também, né? Então é importante trazer esse caso também. Eu queria trazer uma atualização de causos de scrying, porque foram causos que me marcaram muito e eu tava há um tempo já pensando em trazer aqui num vídeo próprio disso. E eu tava sempre colocando outro. Coloquei o de Vênus, coloquei o outro da Heptarquia, fui colocando outros causos na frente e acabei esquecendo de trazer relatos de causos de scrying novamente pra vocês. Então tá aqui, relatos fresquinhos. Bom, se você quer agendar uma consulta de scrying para o mago ler sua energia espiritual, lembrando que essa é uma consulta voltada pro lado espiritual. Tudo que eu consigo ver se relaciona à sua energia espiritual. Então não adianta perguntar de terceiro, querer saber fofoca dos outros. Ela é pra você, é uma leitura pra sua energia espiritual, né? Dá pra ver karma, dá pra ver passado, presente e futuro de uma situação. Nada muito ambíguo, mas coisas específicas dá. Dá pra ver basicamente de tudo, mas eu tenho muita ética no que eu faço, então tem muita coisa que eu não vejo por não querer ver mesmo. Por achar que é inconveniente, né? Então, se você quer fazer uma leitura de scrying com o mago, chama que a gente agenda, né? Leitura de tarô, tudo mais, a agenda do mago tá aberta. Caso você queira participar do nosso rito coletivo, aproveita que é o rito de amor. O mago só faz 1 ou 2 vezes no ano esse ritual, então a sua chance de participar é agora. Final de junho, teremos rito coletivo de amor. Se não me engano, é dia 23 que vai ser o ritual. Participação é R$100 e mais uns procedimentos que tem que fazer. Dá uma olhada lá no Instagram do Mago que tem o post oficial certinho, tá bom? Mas bora garantir sua vaga pra ganhar amor na vida, que é sempre bom ter amor na vida, independente de qual seja ele, né? Depois, curso de scrying.
você quer aprender a desenvolver a técnica do scrying, da bola de cristal, etc., Mago tem um curso para iniciantes, né, um módulo iniciante mesmo, que vai te ensinar o básico, confeccionar, consagrar espelho, a técnica e tal. É basicamente isso o curso, rapidinho, é um curso rápido. Se você quer fazê-lo, aproveita agora para fazê-lo, né, com a sua disciplina e tal. Também, mês de junho, o curso completo de tarô do Mago tá em promoção. Então, se você quer fazer o curso de tarô, aproveita agora porque é a sua chance de aprender esse oráculo que, na minha opinião, é o mais iniciático de todos. E o curso do Mago, modesta à parte, está muito bem feito. É um curso que eu me dediquei por anos, né, para desenvolvê-lo. Eu trago técnicas iniciáticas, ele está muito além de um curso básico de tarô, tá bom? Ele é bem completo mesmo, então se você quer aproveitar essa oportunidade, corre, mulher, porque é agora. O curso está de 850 por 600 reais, tá extremamente barato. O Mago fez um bom desconto aí. Você ainda pode parcelar esse valor em quantas vezes tu quiser, em 12 vezes, não sei quantas vezes, lá pela Hotmart. É um curso gravado, você faz no seu tempo, assim como o Discred. Então corre, vamos se formar, bora estudar, né? Que mais? E é isso, caso você queira fazer um trabalho de magia também com Mago, a agenda tá aberta. Lembrando que o trabalho individual ele custa caro, né? Magia custa caro. E se você tiver condições, chama que eu analiso o seu caso, se eu aceito fazê-lo também. Tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!